Olá, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Yasmin Duran. Vamos conversar sobre vinho, gastronomia, legado de família. Vai ser um papo muito leve, muito descontraído. Oi, Yasmin, prazer te receber aqui para muitas trocas, uma conversa muito leve sobre mulher, empreendedorismo. Um prazer te receber. Imagina, Carol. Um prazer é todo meu. Que bom estar aqui, a gente poder ter essa troca. Acho que as mulheres no mundo do vinho e da gastronomia estão se destacando cada vez mais, então é um prazer enorme e vamos falar sobre muita coisa boa, tenho certeza. Eu separei aqui umas questões, uns pontinhos para a gente debater, e aí se chama assim Wine Drops. E aí o primeiro pontinho que eu separei aqui foi sobre harmonização entre vinho e gastronomia. O que tu tens aqui para me destacar, tendo em vista, né, esse negócio de família, o Le Bateau Ivre, né? E é um restaurante muito renomado aqui em Porto Alegre, de grande sucesso. E a gastronomia e o vinho se complementam. E muito bem, obrigada no restaurante de vocês. Então, o que tu traz aqui para nós? Poxa, esse é um assunto que eu gosto muito e na nossa família a gente sempre teve a tradição de harmonização. Então, eu até lembro, assim, um dos primeiros vinhos icônicos que a gente tomou, assim, em família, eu, o Cauê e o meu pai. Foi no aniversário de 20 anos do Cauê, eu tinha 15 anos. E a gente tomou um Sauternes que harmonizava com foie gras. Então, o foie gras é uma das coisas que a gente mais gosta, assim, na nossa família. Quando eu tinha 5 aninhos, eu pedia foie gras pro meu pai, então, uma grande fã. Bom gosto, E essa é uma harmonização incrível, assim, que realmente explode em boca, sabe? Tudo se complementa. E lá no restaurante, a gente vem vendo, assim, muita mudança sobre essa questão, sabe? O pessoal tá procurando conhecer, saber o que harmoniza, perguntar, principalmente. Antes eles chegavam, escolhiam um vinho e tomava aquele vinho a noite toda, sem se preocupar com o prato principal que queria escolher. Hoje não, hoje a gente vê que o pessoal quer que a experiência seja completa. E a nossa ideia é essa, né? Porque às vezes tu pode ter um grande prato e um grande vinho que não se complementam, né? Que não harmonizam. E aí tu acaba estragando os dois. E isso é muito triste, porque é um prato que demanda muito tempo, um super trabalho. Então, e o vinho nem se fala, né? Grandes vinhos que a gente tem a oportunidade de ter na nossa carta e oferecer para os clientes, às vezes, poxa, o pessoal não vai gostar do vinho, mas porque ele não harmonizou com o prato certo. Então, vejo isso mudando muito, as pessoas procurando mais esse conhecimento, e pra gente só temos a ganhar com isso, porque é o que tu falaste, um complementa o outro, assim, e os dois juntos é só alegria, assim, não é só um jantar, um momento especial, uma comemoração, não. É uma experiência que a gente pretende, assim, oferecer para o cliente mesmo, então eu adoro. E as pessoas buscando cada vez mais essa informação, elas vão enriquecendo a experiência, né? Ao invés de criar uma desarmonia, uma desarmonização, né? E vão pedindo informações e chegam no restaurante abertas, né? Perguntando sobre o vinho, perguntando sobre o prato. E o prato, geralmente, ali na culinária francesa, ele tem muitos métodos de cocção, né? Ele é um prato muito rico, ele demanda uma elaboração demorada, né? E aí tu chegar aí, um vinho que não complemente esse prato, né? Ao passo que se o vinho complementa, ele enriquece a experiência, né? E aí o cliente, Acaba que talvez não goste ou do prato ou do vinho, né? Mas tu sabe que esse perfil, assim, que vem buscando mais essas informações é muito o perfil jovem, sabe? A gente vê, assim, as pessoas mais maduras têm um comportamento mais enraizado, assim, já sabe o vinho que gosta. E muitas vezes, sim, se harmoniza, sabe? O vinho que gosta com o prato escolhido. Mas o jovem vem procurando muito isso, sabe? A gente pensa até, eu vou dar um spoiler, né, do próximo assunto, mas quando a gente se mudar para casa nova, a gente pensa em oferecer um menu harmonizado. Porque, na verdade, é isso que a gente trabalha para fazer, né? É essa experiência completa, é o cliente chegando, sendo bem atendido, sendo recepcionado já com uma taça de espumante, que vai harmonizar com a entradinha, depois passa para um vinho branco, um frutos do mar,
ou um vinho tinto com uma carne um pouco mais encorpada, um confit de canard, que é o nosso clássico. E para finalizar também, as sobremesas harmonizam, né? Então, como eu disse antes, o Sauternes, ele harmoniza com o foie gras na entradinha, ou como prato principal, mas o Sauternes harmoniza também com a sobremesa. Então, o mundo do vinho nos permite isso, né? Assim, a gente viajar entre os sabores e, às vezes, um vinho de sobremesa vai harmonizar com algum outro tipo de entrada mais fresco também. Enfim, tem um mundo de possibilidades, né? E saber que as pessoas estão buscando isso, pra gente, nos alegra muito, assim, porque nos permite vender o que a gente realmente se propõe a fazer. Sim, as pessoas estão abertas a essas novas experiências. E o vinho traz isso, né? Traz essas conexões, traz essas novas possibilidades. Com certeza, essa é a ideia. Coisa boa. Vamos lá. E outro ponto que eu queria ver, esses rituais no restaurante, a carta de vinhos. Como é que as pessoas reagem com a carta de vinho? A carta de vinhos para ele, para ela, para ambos. Como é que é? Isso existe, né? Existe muito isso. Então, eu queria esclarecer isso. É um ponto, assim, as pessoas são muito tendenciosas com a carta de vinho. Nós, mulheres, sabemos, né, Carol? Porque acho que no meu relacionamento, o meu namorado, ele não conhece muito sobre o mundo de vinhos. Então, a gente sai para jantar, quem pede o vinho sou eu. E muitas vezes eu não fui a primeira pessoa a provar o vinho, né? E lá no restaurante a gente tem uma regra. Quem pediu o vinho, que prova, né? Então não importa se foi o homem ou se foi a mulher, assim. Eu acho que é um mundo tendencioso para o homem, né? Porque o homem entender mais, o homem pagar muitas vezes, né? Então, é uma coisa que está sendo desmistificada, assim. Quando eu saio, eu vou para outros lugares, eu presto muita atenção. E isso me chateia muito, assim, eu não ser a pessoa que vai experimentar o vinho, sendo que fui eu que pedi. Eu não ser a pessoa que a pessoa pergunta, poxa, posso trazer a carta de vinho, sabe? Nunca relacionada à mulher, mas Exato. não tem a ver com o patriarcado, né? Nada, é isso que a gente sente, assim, porque normalmente a vida separou o homem e a mulher nesse mundo de uma forma natural, né? Mas hoje em dia, o que acontece? As mulheres estão se inserindo muito nesse mundo, né? As grandes influenciadoras do mundo do vinho estão aí se destacando, falando sobre, tirando dúvidas, trazendo um modo mais democrático e descontraído de beber vinho, assim. Então, é muito importante a gente ter essas figuras. As mulheres estão muito na busca do conhecimento. As mulheres, elas participam de cursos, de degustações guiadas, tem cursos de especializações. Eu sou uma sommelier profissional. Exatamente. Eu saí em busca, eu fui estudar, né? Então, assim, por que não, então, disponibilizar a carta de vinhos no centro da mesa para ambos, né? Exatamente. Não precisa se dirigir ao homem. E muitas vezes o homem nem sabe tanto quanto ou sabe muito menos que a mulher, né? Não é questão de preconceito defender um, jamais. Mas todo mundo pode saber igual, ou a mulher, algumas vezes, como é o meu caso, pode saber mais. Né? Por que não? Tá tudo certo, né? É democrático. Acho que pega quem quer, solicita quem quer, prova quem quer, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E quem quer estuda, quem quer se aprofunda, quem quer só degusta, né? E vive uma experiência maravilhosa que o vinho traz, né? Essa é a ideia. E que bom ver as mulheres chegando nesse nível de conhecimento, sabe? Nessa vontade de querer aprender também sobre esse mundo, porque, na verdade, é um mundo fascinante, né? Quando a gente para estudar um pouco, eu não tenho nenhuma formação, mas já estudei muito com o Marcelo Vargas, inclusive, e fiz alguns cursos presenciais com ele, muito bacanas, e a gente trabalha com isso, então a gente escuta e aprende muito, né? Mas é um mundo de 1000 possibilidades, que nem a gente estava comentando antes, tu acaba viajando para um lugar sem nunca ter pisado lá, né? Então, tu conhece o terroir, tu conhece o clima, tu conhece o que tem em torno daquele vinhedo, só porque tu tá tomando aquele vinho que foi produzido naquele lugar. Então, é um mundo fascinante, assim, e só tem a agradecer que as mulheres estão alcançando esse conhecimento e se destacando cada vez mais nesse mundo. Exatamente, o vinho, ele soma,
né? Ele conecta as pessoas, ele une as pessoas. Nada melhor do que bons amigos reunidos, né, numa mesa, em torno da mesa, com bom vinho, né? Emoções, né? Então, assim... E não é à toa. E muitas pessoas guardam as rolhas, né? Sim. De momentos inesquecíveis, de comemorações, enfim. Então, olha o que o vinho te proporciona, né? Poxa, guardar aquele vinho durante tanto tempo para tomar numa data especial. A gente tem uns clientes que eles têm caixas e caixas de Dom Perignon acho que é 2002, não me recordo agora, mas é vintage, mais vintage, assim. E aí, todo ano, no aniversário de casamento deles, eles tomam aquele champanhe que é o champanhe da comemoração deles, sabe? Então, olha que legal ter isso, né? Criar esse momento. Essa Exato. memória. Exato. Deles, bem deles. Exatamente. E assim como essa, 1000 outras possibilidades, né? Para se conectar. Porque o vinho, ele conecta as pessoas. Conecta, total. Vamos lá. Outro ponto aqui. Essas tradições e essas raízes, negócios da família, o que te remete, assim, coisas da infância, emoções, sentimentos, lembranças que tu traz da tua infância, que vocês usam, né, e implementam, assim, no dia a dia, daqui a pouco estão ali, né, não tem muito disso, né, nós somos pessoas, assim, movidas por sentimentos, né, e o vinho traz muito disso, e a gastronomia traz muito disso, envolve sentimentos, né, e vocês têm muito disso na tradição da família, o Cauê falou também, vocês são muito família, eu também sou uma pessoa muito família, né, então eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, o que tu sente, assim, no teu dia a dia, daqui a pouco tá ali, essas emoções fluindo, e na gastronomia, no vinho, tudo isso transbordando dentro de ti. Olha, a gente tem um negócio familiar, né, que os nossos pais criaram. Nosso pai era a grande figura, né, o eterno Gérard Durand, e a gente vive ele o dia inteiro, o tempo inteiro. O Bateau Ivre respira o Gérard. Então, ele criou aquilo, ele pensou em cada detalhe, aquelas receitas, aquele refinamento na apresentação, os vinhos que ele gostava, o ambiente, sabe? As cores, tudo remete a ele, sabe? Tudo nos lembra ele. Então, é impossível não ter ele, assim, sempre vivo, assim, na memória, no coração, sabe? A gente... Não tem um dia que a gente consiga esquecer o paizinho, assim. É impossível e nem queremos. E quando a gente recebe os clientes também, poxa, quantos clientes amigos ele fez, né? E quantos clientes chegam lá, lembram dele, contam uma história engraçada, choram de saudade, sabe? Então, a nossa família é isso. A nossa família é essa entrega, é essa dedicação ao trabalho. E que bom que a gente pôde escolher um trabalho que faz as pessoas felizes. E essa era a maior alegria dele. E a gente aprendeu a entender isso e a valorizar isso. Poxa, a pessoa tá indo lá um dia qualquer na semana, pode ser uma terça-feira, uma quarta-feira, um casal que, poxa, não conversa há muito tempo, não tem um tempo a sós há muito tempo. Poxa, ele escolheu gastar não, né? Investir aquele tempo da vida dele no Bateau Ivre. Ele escolheu o nosso restaurante, a nossa gastronomia, o nosso atendimento, e para estar num dia qualquer ou numa comemoração especial. Poxa, esses tempos a gente recebeu um aniversário de 90 anos de uma senhorinha. Então, sabe, poxa, ela levou toda a família dela, 2 amiguinhas, sabe? Então, é muito especial isso, sabe? E a nossa família tem disso, esse acolhimento, essa recepção, como o Cauê disse, da gente querer que as pessoas se sintam em casa, assim, e que ali elas possam desfrutar do momento da melhor forma possível, assim. E a gente tinha uma grande tradição com o nosso pai também, que era o nosso dia sagrado, era domingo. Então, domingo era um dia que o restaurante não abria, e ali a gente se permitia comer os melhores pratos, com os melhores insumos e, obviamente, os melhores vinhos. Então, apesar de jovem, assim, quando a gente começou
a entender um pouco sobre o vinho. Claro, aquela vez do Sauternes tinha 15 anos, só provei, né? Mas eu lembro até hoje do sabor daquilo, sabe? E depois, claro, a gente foi crescendo, ele foi nos apresentando sobre harmonizações, sobre os pratos, sobre regiões. A gente sempre teve, obviamente, muito foco em vinhos franceses. Sim. E é muito bacana. Às vezes a gente toma um vinho, lembra do paizinho, poxa, ou foi um vinho que ele ganhou e a gente não pode tomar com ele, mas a gente consegue brindar por ele, né? E lembrar dele, de tantos momentos incríveis que a gente esteve juntos. Sim, a gente compartilha as memórias, até porque, como eu sempre digo, não morre quem está vivo dentro de nós, né? Permanece sempre vivo. E também acaba que o trabalho, ele é uma extensão da família, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Vivendo aquelas experiências com as pessoas, dedicando o nosso amor, o nosso tempo, que é o que nós temos de mais precioso, e as pessoas também, o seu tempo ali, usufruindo e vivendo aquela experiência. Então, são as trocas, né? As trocas de emoções, de sentimentos, de experiências, de vivências, né? Que é o que nós temos de mais importante, mais rico na nossa vida, né? Que bom, Yasmin, que bom te receber aqui, que bom ter trocado essa visão de mundo, essa experiência, que bom ter conhecido melhor um pouquinho da tua história de vida, de família, de trabalho, do mundo dos vinhos, desse amor que nós temos em comum, não só nós, muitas pessoas que entram nesse universo e se apaixonam. Foi um prazer ter conversado contigo. Prazer foi todo meu. E que venham os próximos. Com certeza, próximos virão. Poxa, santé. Saúde.